Nós percebemos neste coro, o coro dos adolescentes, alguns que foram batizados recentemente. Eu gostaria de perguntar quem foi batizado recentemente. Fica em pé, só para que o público, para que a igreja perceba quantos foram batizados recentemente. Alguns não tão recentes assim, mas outros em pouco tempo. Podem sentar, obrigado. Também aqui vemos crianças, adolescentes, participando do culto. E esta geração que vem caminhando, que vem aprendendo do Senhor, com certeza uma pergunta que talvez eles façam, que às vezes nem os adultos conseguem responder, porque nós não reunimos todo o conhecimento assim. Quem é Deus? O que Ele pensa a meu respeito? Qual o plano que Ele tem para a nossa vida? São perguntas que talvez muitas pessoas façam, principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes. Isso determina muito nosso relacionamento com Deus. Saber e entender quem é Deus, o que Ele pensa a meu respeito, é fundamental em nossa trajetória cristã, para não atentarmos para equívocos, mentiras, enganos, que ouvimos a respeito de Deus. E a Bíblia traz vários nomes para com Deus, não é aqui o objetivo desta mensagem, trabalhar os nomes de Deus, mas nós percebemos que os nomes de Deus, eles vão sendo revelados gradativamente, mostrando quem Ele é. Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus do poder, Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus da provisão. E quando nós vamos crescendo, entendendo quem é Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele vai sendo melhorado a cada momento, a cada instante, quando nós aprendemos a respeito daquele a quem nós servimos. E nem sempre nós amamos a quem servimos. E a beleza do Evangelho, da Palavra de Deus, é nos ensinar a amar quem nós servimos. Há uma diferença em servir a Deus e amar a Deus. Muitos servem, talvez sem amar a Deus, porque não conhecem a Deus, e como eu disse pela manhã, Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, o verso de número 11, nós temos um pouco do que Deus pensa a nosso respeito. Eu gostaria que vocês, os nossos adolescentes, que as nossas crianças, nesse processo de construção de fé, de amadurecimento emocional, porque nós somos um conjunto de coisas, nós somos um corpo, nós somos uma mente, e a nossa fé se processa nesse conjunto, de amadurecer, de saber, de conhecer quem é este Deus, que nos faz vir à igreja sempre. Por que eu estou aqui sempre? Por que você vem aqui? Por que você faz o que você faz com a igreja? Por que você ora em casa? Por que você lê a palavra de Deus? Tudo isso porque nós entendemos quem é o nosso Deus e sabemos que Ele nos ama e o que Ele pensa a nosso respeito. E o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o verso de número 11, tem um texto que a nossa irmã Maria do Céu ama. Ela sempre recita esse texto. A nossa diaconisa Maria do Céu. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos todos ler? Eu é que sei. Este é um texto que mostra um pouquinho, que revela um pouquinho o que Deus pensa a respeito de mim e a respeito de você, e o que Ele tem preparado como plano para a nossa vida. É bem verdade que o texto não é específico na área, mas é uma referência muito genérica que podemos entender que Deus tem planos em todas as nossas áreas de nossa vida, se nós atentarmos para o seu propósito e para o seu plano. Podemos caminhar com fé, com confiança, sem temer mal algum, porque o Senhor está conosco.
E entender isto é parte fundamental da nossa trajetória cristã, porque isso diminui muitas vezes a nossa distância entre nós e o nosso Deus. É bem verdade que Ele está assentado no seu trono, mas é bem verdade que Ele sangrou numa cruz conosco, comeu peixe com a gente, esteve ao lado de nós com uma fogueira, ao nosso lado com uma fogueira, e se alimentou, sentiu fome, sentiu sede, chorou no sepultamento na morte do seu amigo Lázaro, depois ressuscitou Lázaro. Essas características, e a Bíblia vai nos mostrar que Deus estava em Cristo. Como nós podemos conhecer Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, João no capítulo 12, eu voltarei para Jeremias no capítulo de número 29, mas eu gostaria de citar aqui um texto de João no capítulo de número 12, o verso 44. Na minha Bíblia, nós temos como título o resumo do ensino de Jesus. Opa, o resumo. Então, se a Bíblia tem 66 livros, e nós temos muitos livros no Novo Testamento, 27 mais 39, ou 39 mais 27, me deu branco agora. Quantos no Antigo e quantos no Novo? 66 livros. Lá no Novo Testamento, aqui nesse texto, nós temos a síntese do ensino de Jesus. E olha o que Jesus sintetiza para nós. Verso 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ele está dizendo a respeito de quem? De Deus o Pai. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então vejam que crer em Jesus é crer em Deus. E crer em Deus, nós precisamos crer em Jesus, porque Jesus é a ponte. Por isso que nós falamos que nós aceitamos a Cristo, porque Jesus é a ponte. E Jesus fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim, eu sou o enviado do Pai. Cumprir a vontade de Deus é crer naquele que Ele enviou, e Jesus é o enviado. Então nós entendemos e sabemos quem é Deus na pessoa de Cristo. Isso é fundamental para o nosso entendimento. Porque nós aprendemos de doutrina, muitas vezes estamos preocupados com o fim do mundo, se nós vamos subir ou não, se passaremos pela grande tribulação, se o dízimo é ou não do Novo Testamento, e tantas outras questões que nós vamos formulando e vamos sendo atraídos por essas questões, por essas indagações, que muitas vezes nós não temos resposta. Mas nós nos esquecemos de algo fundamental em nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus, independente se você crê, se você vai participar da grande tribulação, se o dízimo é do Novo Testamento ou não, se algumas questões da Bíblia são fáceis de entendimento, e não são, algumas delas, onde o corpo de Moisés foi sepultado, a Bíblia traz uma referência genérica. Mas a verdade é que o nosso relacionamento com Deus depende daquilo que nós conhecemos. Volte lá para o capítulo 29 de Jeremias, porque em que contexto nós encontramos esta fala do profeta Jeremias? Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. O Deus que pensa bem a nosso respeito, o Deus que tem bons planos para nós, para você, e o Deus que quer abençoar o seu futuro. Se eu perguntasse aqui para você, você aceita isso para a sua vida? Você quer mais ou isso aqui é suficiente? É óbvio que Deus não vai falar para você qual é a cor do carro que você quer comprar. Até pode. Você tem um sonho, então naquele sonho o carro que você vai comprar é um carro amarelo. Ótimo. Deus pode até nos mostrar coisas específicas em nossa vida. Ele pode ouvir orações específicas. Quando meu pai comprou uma casa lá no Rio de Janeiro, onde nós moramos hoje há mais de 50 anos, os meus pais moram.
Quando o corretor levou o meu pai e a minha mãe para conhecer a casa que eles iam comprar, a minha mãe olhou para o meu pai e disse assim: Gércio, esta foi a casa que eu sonhei. Deus pode mostrar, Ele pode falar especificamente aquilo que Ele tem para nós, planos específicos, carreira, casamento, namoro, profissão, moradia, a cidade em que você vai passar o seu futuro. Ele pode mostrar, porque esse texto nos mostra que Ele tem bons planos para o nosso futuro, e é bem claro esse texto: para vos dar o fim que desejais. E todos nós estamos muito ligados não só ao passado, mas nós também estamos ligados ao futuro, gerando ansiedade, gerando medo. Como que será? E isto é próprio do ser humano. E esse texto que Deus fala a partir do profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. A tradução fiel diz assim, a Nova Almeida atualizada diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. A Nova Versão Internacional diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. A Nova Versão Transformadora, NVT, diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Ora, irmãos, nós caminhamos lá para o futuro. Se Deus nos concede vida, cada dia, o nosso viver, e nós vamos vencendo as lutas, nós estamos caminhando para o futuro. E o futuro muitas vezes nos assusta. O futuro muitas vezes, ele traz ansiedade. Meu pai, minha mãe, com quem eu vou me casar, qual a profissão, onde eu vou morar, se eu vou morrer ou não antes. O meu filho morria de medo de ladrão e de assaltante, até o dia que ele foi assaltado numa avenida lá em Juiz de Fora. E o ladrão vem correndo atrás dele, e ele está andando, e vem um camarada atrás dele, me dá o relógio, me dá o celular. Felipe era pequenininho, e de repente ele encontra uma padaria, e ele entra naquela padaria, e o ladrão percebeu que ele percebeu a presença daquele indivíduo. E quando o Felipe voltou para casa, ele voltou mais fortalecido pela proteção e pelo cuidado de Deus numa situação difícil de uma criança, de um adolescente com 14 anos. E é óbvio que nós sentimos este medo. Sentimos medo porque a vida provoca medo, medo de acidente, medo de tragédias, medo de doenças. Essas questões fazem parte da vida, mas é fundamental conhecer o que Deus pensa a nosso respeito. E esse texto é um texto maravilhoso, porque ele não parte de um ponto muito bom, muito positivo, pelo contrário, ele parte de desobediência, porque eu fui ler o contexto em que Deus fala através do profeta Jeremias, e o que nós percebemos aqui no contexto geral do profeta Jeremias com Judá, era um tempo de muito afastamento de Deus. Eles não estavam caminhando bem. Eles vinham distantes de Deus, eles vinham idólatras, eles estavam acreditando na idolatria, nos ídolos, eles estavam trocando o Deus de Israel para os deuses das nações, e eles vinham experimentando fracassos, derrotas em cima de derrotas. O povo vinha desanimado, descrente no futuro, eles estavam com um presente obscuro, incerto, e o futuro mais ainda. Quando nós lemos os textos anteriores, vê o capítulo 25, quando o profeta fala ao seu povo, volte aí o capítulo 25 para você entender um pouco este contexto. O contexto em que o povo estava caminhando, capítulo 25, volte algumas páginas nesse texto. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no quarto
ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano em que era o primeiro do Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Esse texto aqui, Jeremias exerceu seu ministério mais ou menos no ano 550 a.C. Ele presenciou a invasão de Nabucodonosor no reino de Judá. Ele viu o sofrimento, ele viu os seus irmãos, os seus familiares sendo levados prisioneiros, cativos para a Babilônia. Ele viu o sofrimento do seu povo. Diz aqui o texto: também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para o adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, de alegria, a voz do noivo, da noiva, ao som das mozes e da luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Que palavra trágica do profeta Jeremias para o seu povo. Vocês desobedeceram a ordem do Senhor, que o Senhor vem falando dia após dia. O Senhor está trazendo o seu recado através do seu profeta, mas vocês não estão ouvindo. E em decorrência disso, virá um reino, o reino da Babilônia, com Nabucodonosor, que foi usado por Deus para cumprir os seus propósitos, um ímpio nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos. Este homem chamado Nabucodonosor invade Judá e leva o povo, e o povo fica 70 anos exilado na Babilônia. Este é o quadro, este é o contexto que aquele povo estava vivendo. O capítulo 25 anuncia esta invasão, e o texto continua dizendo o que aconteceria: a perda da alegria, a perda do folguedo, da comemoração, a luz do candeeiro que não iria mais estar acesa, ou seja, uma situação de muito vexame, de muita humilhação para o povo, em decorrência da sua desobediência ao Senhor. E Jeremias, diante disso, percebe muita dor, muito sofrimento para com o seu povo. Mas ele sempre repetia, e quando a gente lê os textos anteriores, Jeremias está sempre dizendo o seguinte: olha, Deus está falando com vocês, escutem. Escutem o que Deus está falando com vocês. Mas a desobediência provocou prejuízos. 70 anos foi a duração do exílio na Babilônia. Uma geração inteira ficou distante de sua terra. Uma geração, 70 anos. E nós percebemos distanciamento do templo, distanciamento do culto, distanciamento das suas peregrinações, do canto, da alegria, por causa do afastamento, por causa da desobediência. Este era o contexto. E a mensagem profética de Jeremias, ela caminha em 3 direções. A primeira delas, ouçam. A segunda delas, convertam. E a terceira delas, habitem na terra da Babilônia até que sejam trazidos
para Judá. E então, esta mensagem do profeta Jeremias: ouçam. E ouvir é algo essencial em nossa caminhada cristã. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 3. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 3. Lá no final, o último livro da Bíblia. O livro da profecia. O livro da profecia de Jesus a João. Apocalipse no capítulo de número 1, verso de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A Bíblia, ela possui sempre este convite para ouvir, para escutar aquilo que Deus tem a nos falar. Ouçam a minha voz. E Jesus traz inúmeras vezes, inúmeros textos, o seu convite: ouçam. O livro do Apocalipse tem muito desse texto. O Novo Testamento traz muito esta expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que Deus tem para com o seu povo. E ouvir não era algo que o povo lá do Antigo Testamento, neste contexto, nesse recorte de Jeremias, não estavam fazendo, eles não estavam ouvindo. E por conta disso, eles foram levados presos, prisioneiros, cativos. Algumas versões trará deportados, que talvez não seja uma palavra no entendimento que temos hoje no contexto jurídico, mas a palavra deportado ali, que nós encontramos em Jeremias capítulo 25 e capítulo 29, no sentido de desterrados. Eles foram desterrados da sua terra. O próprio nome já diz, parece uma redundância, eles foram desterrados, eles foram tirados, eles foram arrancados da sua terra, porque eles não ouviram aquilo que Deus tinha a lhes dizer. E esta outra característica, que é exatamente a mudança, a conversão, que também é algo importante e essencial, fundamental na trajetória cristã, que é ter o nosso coração transformado pelo Senhor. Porque o coração é duro, o coração é incrédulo, o coração é ansioso, o coração é problemático, no sentido não físico, mas no sentido do entendimento, que na Bíblia o coração é a sede das emoções, é a sede dos desejos, e o Espírito Santo precisa atuar nesse sentido. Para que haja essa mudança e essa transformação, para que haja este entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, e o Espírito Santo é importante nesta construção. Converter o coração, inclinar o coração ao Senhor, voltar-se para Deus. Aqui nós encontramos o Senhor comunicando, volte lá para Jeremias no capítulo 29. Depois desse contexto de distanciamento, em que Deus fala com o seu povo, Deus ainda ama e ainda profere palavras de bênçãos, mesmo quando o povo caminha no pecado e no distanciamento. Porque a Bíblia é uma história de amor. É uma história de amor de Deus para conosco. Ah, pastor, mas eu erro tanto. Ah, mas eu não sou persistente, eu falho tanto. Ah, mas a minha trajetória é igual a esse povo aí, que nunca ouvia falar, nunca dava ouvidos ao que Deus queria falar, nunca ouvia o que os meus pais diziam. Eles sempre diziam: meu filho, minha filha, meu filho, olha o caminho, ao caminho do Senhor. Eu nunca dei ouvido. Hoje talvez eu esteja colhendo os frutos desta rebeldia. Ah, se eu tivesse ouvido os meus pais. Ah, se alguém tivesse falado comigo. Ah, se alguém tivesse me puxado, me levado num canto, me desse uma palavra e eu pudesse ouvir, talvez aquilo não tivesse acontecido e eu não estaria vivendo hoje aquilo que eu vivi no passado, e não estaria vivendo hoje aquilo que, como resultado do passado, está provocando um problema, um desconforto, uma inquietude naquilo que eu estou vivendo hoje por conta daquilo que eu vivi no passado. E logo remetemos a nossa experiência quando
nós pensamos e falamos, mas e Deus? Onde é que Deus entra nessa história? E parece-nos que nós culpamos a nós mesmos e nós punimos a nós mesmos. E muitas vezes desejamos o próprio mal para nós mesmos, porque falamos assim, eu mereço isso, eu mereço esta punição, eu mereço este castigo. Ah, meus irmãos, se Deus fosse pesar as mãos sobre nós, se Deus fosse levar em conta tudo que nós fazemos e tudo que Ele, na sua ira, vamos dizer assim, fizesse conosco. Quem está lendo os 4 capítulos diários da Bíblia, está lendo Jó. E é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante como que Jó trabalhava o seu relacionamento com Deus, pedindo a morte, dizendo que ele merecia mesmo, que ele estava naquela situação, mas ele chegava à conclusão de que ele sabia em quem ele acreditava, porque ele acreditava num Deus de misericórdia, de amor, um Deus de paz. Não aquele Deus carrasco que os seus amigos apresentavam. Você será morto, você será punido, você está passando por isso por causa do seu pecado. E nós sabemos que não foi por causa do pecado de Jó, porque Jó era um homem íntegro e correto diante do Senhor. E por isso seus amigos estavam equivocados na percepção e na conclusão para com o sofrimento de Jó. E esse texto que nós vemos aqui em Jeremias no capítulo 29, o próprio Deus, ele diz assim, eu é que sei, eu sei. Essa frase é poderosa, essa frase mostra o autor. Esta frase mostra o eu que é Deus, mais ninguém, não é o seu marido, o seu esposo, seu filho, o seu patrão, não é o seu amigo, não, é o próprio Deus que está dizendo para você assim, eu que sei o pensamento que eu tenho a seu respeito. As pessoas podem pensar o que quiser, você pode inclusive estar cumprindo uma pena na justiça por um pecado, por um crime que você tenha cometido, você pode estar até colhendo um fruto, um resultado negativo de uma situação passada que você tenha vivido, mas Deus aqui coloca o passado de Israel, Deus coloca o passado de Judá, Ele refresca a memória dizendo assim, vocês ficarão 70 anos, mas daqui para frente eu sei, eu faço a proposta para vocês. E esta mensagem aqui, ela passa por uma nova fase, ela muda a percepção que é a seguinte, e agora? E agora? Aquilo que eu vivi, ok, e agora? O que Deus tem para mim agora? O que eu preciso agora? Qual é a minha atitude diante do meu passado, que talvez não tenha sido bom? E eu quero lhe apresentar exatamente isso nesse texto. Se você se compromete com o Senhor se compromete com você. Se você se alinha com o Senhor se alinha com você. Se você se propõe a obedecê-lo, Ele será fiel a você. E este texto de Jeremias fala, é Ele quem tem. E se Deus tem, meu irmão, ninguém tira. Se Deus te perdoa, quem é o outro para condená-lo e para julgá-lo? Se Deus passa uma borracha e se Deus apaga e não se lembra mais do seu pecado e do seu erro, quem é o outro para levantar contra você? Porque é o próprio Deus que traz esta palavra, sou eu. Não é o profeta Jeremias, não é o Nabucodonosor que tinha o poder da espada, o poder que estava sobre ele como dominador daquele tempo, nação invasora, a Babilônia, que depois foi invadida pela Pérsia, que depois foi invadida pelos gregos, que depois foram invadidos pelos romanos, e a história mostra invasão em cima de invasão, invasão em cima de invasão, mas Deus é que tem o seu poder para conosco, e então Ele vai assumir esta autoria, esta paternidade, por isso que nós falamos que Deus é Pai, porque Ele assume a paternidade para conosco, Ele assume a responsabilidade, e Ele pavimenta a estrada, Ele pavimenta o caminho. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, aqui é o shalom,
O conceito de shalom no hebraico é o conceito de paz perfeita, que inclusive envolve bem-estar, envolve alegria. O conceito de shalom, Jesus é paz, Deus é paz, é um conceito completo que nós não temos na língua portuguesa o entendimento completo de como esta expressão se apresenta lá no hebraico. Uma paz que envolve bem-estar, que envolve saúde física, que envolve saúde emocional, que envolve saúde espiritual. Ou seja, Deus é a paz, Deus é o shalom. Ele é a perfeita paz, é o perfeito estado que nós poderíamos viver e poderíamos transitar nele, vivendo nesta paz, vivendo esta paz, caminhando nesta paz. E Deus tem caminhos de paz e não de mal. Então, meu irmão, aqui, talvez uma encruzilhada na sua vida, dúvidas, que Deus não quer o melhor para você, que Deus está te punindo, que a mão de Deus está pesando sobre você. E Jeremias fala com o seu povo: vocês pecaram, vocês se distanciaram, mas Deus tem planos para a vida de vocês, planos de paz, para vos dar o fim que desejais. Verso de número 12 do mesmo capítulo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu tenho planos de paz para vocês, mas vocês irão me ouvir, o que vocês não estavam fazendo anteriormente, que era me ouvir. E quando nós não ouvimos, nós colhemos os frutos negativos. E agora, Deus traz o povo, Deus traz a reconciliação através do seu profeta, e Deus então fala: vocês vão me invocar. Agora vocês não buscarão as nações pagãs, vocês não serão mais idólatras, vocês não irão atrás dos falsos profetas, que inclusive, todo esse contexto que nós vemos de Jeremias, os capítulos anteriores, há inclusive uma guerra de Jeremias com os falsos profetas. O povo ficava naquela dúvida: eu ouço ou não ouço? Quem é que está falando a verdade? Jeremias, os falsos profetas? Inclusive esse próprio texto vem a partir de uma carta. Aqui eu poderia citar, o capítulo 29 começa, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Estava havendo naquele tempo várias cartas para lá, carta dos falsos profetas, que diziam uma coisa, e o povo ficava inclinado a ouvir as mentiras e a ouvir aquilo que Deus não estava dizendo. E aí Deus, da mesma forma, manda uma carta através do profeta Jeremias, e essa carta é endereçada àqueles que estavam no cativeiro, sacerdotes, profetas, aos anciãos e a todos, dizendo o seguinte: olha, eu tenho planos para vocês, não vão atrás dos falsos profetas, não vai atrás das mentiras, porque eu tenho planos para vocês. Vocês passarão a orar, e eu os ouvirei. E aí leiam todos comigo o verso de número 13 em voz alta, meu irmão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Este foi o recado do Senhor. Vocês querem aceitar esta aliança? Vocês querem me ouvir? Vocês querem me buscar com todo o vosso coração? Se fizerem isso, serei achado de vós, porque Deus se revela, porque Deus fala, porque Deus mostra. E eu quero concluir, Mateus 7,7. Mateus 7,7, capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe,
O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus tem planos de bênção, de paz, para hoje, para amanhã, para a sua vida, para a minha vida. Nós podemos pedir, nós podemos buscar, nós podemos bater. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Porque Ele tem planos para nós. Qual é o seu plano? O que você pensa nesta noite? Convide Deus: Senhor, eu quero os teus planos para a minha vida. Eu tenho pensado, eu tenho rascunhado, eu tenho refletido sobre o meu plano, o futuro, como será, mas eu queria que o Senhor falasse comigo. O que o Senhor quer? Porque pensar no futuro é pensar em obedecer a Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com Deus agora, onde você está sentado, se você nos acompanha pela internet. Se Deus falou o seu coração nesta noite, Deus nos mostrou nesta noite que Ele tem bons pensamentos, bons planos para a nossa vida. E eu gostaria que você pensasse sobre esta possibilidade, sobre esta necessidade, sobre esta urgência que temos de convidar o Senhor para fazer parte de nossa vida. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele tem bons planos, Ele quer pavimentar a nossa estrada, Ele quer abrir a nossa estrada, Ele quer nos trazer condições de nós termos um futuro como desejamos. Ele quer agir com graça e com amor para com você. Ele quer se revelar a você aquilo que Ele é, aquilo que Ele pode, aquilo que Ele tem para a sua vida. E o que mais Deus tem importante para a sua vida é a salvação da sua alma. É você se entregar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. É você fazer uma decisão de entregar o comando da sua vida a Jesus. Entregar a chave do teu coração para o Senhor, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu até agora tenho caminhado com os meus próprios pensamentos, tenho estado perdido, tenho estado inseguro, tenho procurado, mas nesta noite eu entendo que o Senhor tem planos de bênção para a minha vida. Em qualquer área da minha vida, o Senhor é um Deus de paz, e por isso eu quero ouvi-lo, e por isso eu quero que o Senhor converta o meu coração, e eu abro o meu coração, para que o Senhor, através do Espírito Santo, entre e faça morada, e conduza a minha vida. E é por isso que nesta noite, Senhor, eu quero fazer esta oração. Eu entrego a chave da minha vida, do meu coração, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor, e eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador, porque nesta noite eu compreendi quem é o Senhor e o que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Fiquemos todos de pé, irmãos. Se você fez esta oração entregando a sua vida ao Senhor, que Deus o abençoe. Se você entendeu que Deus tem planos para você e você quer mudar o rumo da sua vida, Deus o abençoe. Se você nesta noite entendeu que mesmo com o seu passado, Deus quer renovar o seu presente, Deus quer conceder-lhe vitória neste momento, e Deus tem planos de bênçãos para o seu futuro, e você pode confiar plenamente no Senhor, porque nós cantamos aqui nesta noite algumas canções que revelam a fidelidade de Deus para nós, e é por isso que nós podemos confiar e descansar que Ele é fiel para nos abençoar.